Fala mundão, como estão vocês? Sejam mais que bem-vindos ao tema sobrenatural. É. Estou aqui. Ele não é uma pessoa loira que vocês conhecem. É um cara moreno agora com barba, né? Se apresente pro pessoal aí. Oi. Prazer, gente. Sou eu, Jeff. Aquela coisa que apresenta a Rádio Fantasma nos dias de quarta, às 11. Quando tem tema sobrenatural que envolva algo do tipo, eu tô na bancada, tá? It's me. Chique. Como estão vocês, meus queridos? Espero que estejam bem. Estamos começando aí mais um podcast, que inclusive é o primeiro podcast em relação ao sobrenatural, né, na presença do Jeff, né? Que é o nosso host agora. Nesse episódio especial que nós teremos aí uma vez ao mês, com convidados, falando sobre temas, sobre paranormais, no caso, sobrenaturais, vivências, histórias. Então, se você é curioso, se você já teve essa experiência que nós vamos contar hoje, então fica ligadinho, aproveita, curta o podcast, o episódio, tá? Manda pro seu amigo, pra sua amiga aí, pra gente se conhecer e bater um papo bem legal no programa de hoje, tá certo? Saninha não está hoje, mas na terça-feira estaremos aí pra fazer um programa sensacional. Bom, é isso. Vou contar algumas experiências, eu vou contar umas experiências que eu tenho, e esse rapaz aqui, ele é especialista na área de Sou não. sobrenaturalogia, entendeu? Mas antes disso, eu quero apresentar aqui. Quer falar o nome dela? Inclusive, nós estamos em 3 locutores hoje, tá? Locutores da Web Rádio do Mundão Conecta. Se você não conhece a nossa Web Rádio, é muito bom. Esse rapaz aqui, ó, faz a Rádio Fantasma dia de quarta-feira às 23 horas. Eu tenho os programas aos sábados às 10. E temos aí também uma nova locutora que vai se apresentar daqui a pouquinho para você. Você quer falar sobre ela? Quer apresentar ela aí, Jeff? Faça as honras. Olha, eu conheci hoje física e pessoalmente, e ela me parece uma pessoa bem interessante. Quais títulos eu posso dar pra ela, cara? O que você acha? Ela é fotógrafa, ela gosta de viajar pra caramba. Inclusive, eu acho que ela já rodou o Brasil inteiro, se bobear. E é uma locutora, e ela gosta de Guilherme de Sá também, né? Ou seja, ela tem tudo pra se dar bem com a gente, com você também. Diga seu nome, quem é você, moça? E a Oi, cidade de onde tá falando. gente. Prazer, meu nome é Andressa. Agora eu faço aqui parte desse pessoal doidinho aqui. Oi, que Andressa! eu amo. E é isso. A gente tá aqui agora nesse mundo conecta. É isso aí. Bom, é isso. Inclusive, a Andressa, ela vai fazer um novo programa aí nos dias de segunda-feira, mas fique ligadinho aí na Web Rádio do Mundão Conecta para você saber mais informações. Ela vai falar sobre viagens, né? Isso mesmo. Sobre viagens, Lugares pra passear. ela vai ser a sua rota aí. Não tem aqueles Guia de turístico da web, né? Exatamente. Você sabe Web a guia. turística. Um web guia. Precisamos, viu? Eu preciso, inclusive. Eu tenho uma amiga, oi Rafa, beijo pra você. Ela tem todos os amigos que vão viajar, ela não vai pro lugar, mas ela sempre faz um roteiro, você vai pra esse lugar, ela faz um roteiro de 3, 4 PDF rodando pra lá. Nossa. Falei, cara, é muito amor, né? Tem que trabalhar com isso, Rafa, você leva o futuro. Bom, vamos aí então entrar para o tema sobrenatural, enquanto esperamos aí uma pessoa que já chega aí, certo? A gente tem um convidado premium hoje também, né? Já a gente fala sobre ele. Então, né? O que seria o tema sobrenatural em si? Eu lembro que quando o Rafa me chamou, ele disse que eu estaria presente quando fôssemos falar sobre algo do tipo experiências, curiosidades. Um outro foco também que eu tenho que são... Eu posso dizer quase que o forense, né? Os casos criminais também, que eu estudo bastante. Então, assim, a gente traz pra cá esse tipo de coisa. Lembrando que a ideia não é amedrontar você, né? Te assustar, tá bom? É pra compartilhar gostos em relação a curiosidades sobre, tá bom? Há quem diga que o contato mútuo com isso pode mudar pessoas, modificar a mente e tudo mais. Só que eu digo que o consumo consciente de qualquer coisa evita que você se torne vítima ou refém de qualquer coisa, né? Água demais pode te fazer adoecer, mas ela é elemento pra vida. É assim como qualquer outra coisa, né? É um conhecimento, né? Exato. Eu acho que assim, às vezes você vai muito em algum lugar que você pode não conhecer e através do seu não conhecimento isso pode te atrapalhar. Não que você vai ser assíduo na situação. Não que deva também. Sim, mas eu acho que é interessante você saber um pouco de tudo para porque querendo ou não, a gente sabe que para nós tem essa parte material na qual nós vivemos, né, que é palpável, onde nós estamos agora, e tem o mundo espiritual.
Inclusive tá na Bíblia isso, né? Então, Sim. tudo, né? Tem um mundo espiritual e é totalmente diferente, eu tenho certeza, do que tá acontecendo aqui. Então, a gente não sabe realmente o que tá em nossa volta, ou até sentimos, né? Então, é um dos fatos que a gente vai falar sobre, né? Sim, é um tema que gera bastante curiosidade, até porque um erro que muitas pessoas têm é tentar enquadrar de uma forma física aquilo que não pode ver, aquilo que não pode ouvir, aquilo que não pode tocar, né? E a partir daí passar a desfazer, eu diria, né? Eu sempre acreditei que o respeito por aquilo que a gente não consegue ver, ele é a base para você tentar compreender as coisas, independente de ser religião ou fantasma, ou uma história que te contaram. Aqui, hoje, a gente vai dividir historinhas. A gente vai contar coisas e ver como que vocês reagem a isso, tá? E aí, alguém quer começar? E aí? Ixi, Vamos lá. Você viaja, eu viajo. você deve ter ido pra algum lugar bem Interessante assim? diferente, né? Diferente Esquisito. ainda não. Você já foi na Praça da Sé? Já. Então, lá é medonho. Ah, não tanto. Mas é um pouquinho. Vocês acham que a nossa imaginação, assim, eu tenho uma experiência com 9 anos de idade. Claro que quando a gente é mais novo, a gente tem aquela inocência, então acho que é mais perceptível ver algumas situações, né? Ah, eu já cheguei a ver situações que eu tinha quebrado a perna, então eu estava de cadeira de rodas e tal. Eu tinha 9 anos de idade, foi em 2000. E já tô entregando a minha idade. Caramba, mas desde os 9 anos você O não quê? parava Já- quieto, Não mano? parava, caí da laje. Já aprontando, Pensava que era o Superman que ia zoar. Meu Deus. E aí eu vi, assim, tipo, situações na própria casa, sabe? Eu não sei se isso tem uma denominação, mas assim, minha mãe não estava na casa, só que eu ouvi ela falando comigo da cozinha. Tipo, eu tinha 9 anos, estava na cadeira de rodas, e aí eu falava, mãe, tal, você, não sei, eu perguntava alguma coisa, eu não lembro agora o que era exatamente, e ela respondia da cozinha. Então, pra mim, ela tava na cozinha. Passou uns 5 minutos, ela subiu a escada da casa. Nossa. Então, tipo assim, Caramba. eu não sei, cara, é meio estranho esse tipo de situação. Passei por isso, não sei. Tem algum tipo? É metamorfo falando? Não, Tô vendo sobrenatural Não, demais. não, Tá metamorfo é outro tipo de criatura. Ah, Isso daí tá. tá mais pra um obsessor, algo do tipo. Mas se bem que a interação que ela teve com você não foi te convidando pra nada, né? Não, foi respondendo da cozinha. Então, o que dizem muito é que o obsessor chama você e você responde, aí ele meio que acha uma brecha pra tentar uma possessão. Cara, realmente, eu não sei o que foi isso. Não sei. Dizem que, e falando em questão de chamar, né? Tem algumas pessoas que falam que quando chama do nada e você responde, Não a pessoa pode. não pode. Minha mãe dizia que você tinha que esperar 3 vezes, né? É? Depois da terceira, aí você pode responder. É tipo, Não sabia disso. você tá no chuveiro e aí você escolhe, tipo, chamando, André, isso aqui. Não tem ninguém na casa, tá ligado? Teve uma vizinha minha que ela é espírita. E uma vez eu contei algo do tipo pra ela, ela falou pra não abrir a boca, atender de forma alguma. Espera, deixa eu chamar. Depois da terceira vez também, ela falou a mesma coisa que minha mãe. Ela disse que tem alguns seres que esperam você chamar, atender pra... É como se fosse um tipo de permissão pra eles virem. Ah, entendi. Tem isso. Caraca, que loucura. Eu lembro que na época do Orkut, olha, entregando minha Nossa. idade também, tinha aqueles depoimentinhos que o pessoal ficava mandando e tudo mais, e tinha uma lenda urbana em um deles, né, que contava sobre uma menina que ela tava no quarto, e a mãe dela também tava na cozinha chamando ela. E aí eles contam que a mãe chamando a menina, tá bom, mãe, tô indo, e aí ela vai. E aí quando ela tá passando pra ir pra cozinha, tem o banheiro que fica entre o quarto dela e a cozinha, e alguém puxa ela pra dentro do banheiro, tranca a porta e tampa a boca dela. Eita. É a mãe dela dizendo, não vai, eu também ouvi. Caramba. Essa história rolava por aí, cara, é bem, bem Sinistro. complicado. E eu acho que quando você tem uma. Eu tinha, tá? Em questão de experiência, eu tinha esse dom da visão que dizem, né? Que você podia ver coisas mais sobrenaturais. É um relato que eu chego nem contei pra minha mãe. Inclusive, se ela for assistir o podcast, ela vai saber junto com vocês. Eu via muita coisa, né? Eu sempre, como eu disse, em decorrer todos os episódios do Mundão, aqui no podcast, eu sempre fui cristão, né? Desde pequenininho e tal. E, tipo assim, cara, na minha adolescência, por volta dos 12 para 13 anos, não, desde os 9 eu comecei a ver, né? Mas eu comecei a ver com mais frequência. Tinha uma moça que faleceu, que era da Deus e Amor ainda, faz uns anos. Eu vi ela andando na rua pegando fogo, tá ligado? Eita. Caramba.
Desse jeito. Tipo assim, pra pessoa eu tô olhando normal, como se fosse olhar a desse aqui e tal. E ela passava, tipo, ela era cristã e tal, e eu passava como se fosse andando, as pernas em fogo, tudo em fogo, assim, tá ligado? E eu morria de medo, cara. Você nunca contou isso pra ninguém, pra ninguém. Não, essa parte eu contei, sim. Agora, eu não contei pra minha mãe o sentido que eu perdi, entendeu? E aí eu começava a ver muitas coisas. Eu via pessoas, eu tava na laje, pessoas pedindo pra eu pular da laje, sabe? Pessoas, tipo, eu não sei se tem um nome pra isso, já que você conhece uma pessoa toda de preto, assim, só que, tipo, muito, muito grande, assim, sabe? É, Há espectros, mas aí precisa ver qual que seria. é, chamava pra pular, tanto eu quanto minha prima, inclusive. E então, tipo, via muita situação estranha, sabe? E de pessoa, igual eu falei dessa mulher pegando fogo, só que, tipo, já tava tão normal, sabe? Já tava tão habituado que tinha medo, Era só mais um dia. tinha Eu já medo, tava mas era. acostumada. Na igreja eu via a pessoa, tipo, meio que flutuando, sabe? Tipo, na hora da oração. Isso era bonito. Tipo, essa parte, né? Quando é uma coisa boa, a gente fica tranquilo pra Sim. ver, né? Mas quando é coisa meio ruim, é complicado. Só que isso começou, tirando essas partes que a pessoa pedia pra pular da laje, essas coisas, né? Eu não pulei, tá? Não quebrei. Isso foi depois que eu. Eu ia Depois que eu perguntar melhorei. isso. Não foi essa pessoa que me pediu pra pular, pra quebrar a perna, não. Mas. Então aí, tipo, esse tipo de situação é assim. Quando é coisa boa, a gente fica mais tranquilo. Agora, quando é coisa meio estranha, a gente fica meio assim. Então, eu tinha medo, só que eu não gostava. Então, eu não tinha Tem gente que tem o discernimento pra Sim. saber diferenciar o que que é, o que não é, né? Acho que diz que tem pessoas sensitivas, né? Que sensitiva é diferente, né? Que só sente o ocorrido, né? Não. Conseguem ver também. Consegue? Então, aí chegou um ponto, cara, que eu tava com por volta dos 16 para 17 anos e eu tava em casa. Fui ver meu pai, né, onde meu pai estava. Meu pai tava dormindo e eu vi o meu pai com dois tampão de algodão no nariz, cara. Nossa. Como se tivesse, né? Remoto. E aí, nesse instante, cara, aí foi nessa parte, porque eu sou muito apegado à minha família, né? Então, essa parte me quebrou, cara. Porque aí eu comecei a chorar, corri pro meu quarto e no mesmo instante ajoelhei, cara. Aí comecei a falar com Deus, assim, fiz aquela oração forte mesmo, assim, chorando, pedindo por amor dele pra tirar esse negócio de mim. Falando, Deus, não tem discernimento pra essas coisas, eu não consigo discernir essas coisas, tira esse negócio de mim. Tem gente que gosta disso, mas Sim. eu não, sabe, tem gente que não tem um preparo pra isso. Você passou a não ter mais visão depois que você pediu. Eu chorei tanto, orei tanto, que depois daquele dia nunca mais eu tive, cara. Nunca mais eu tive. Então eu tenho certeza absoluta que Deus me ouviu, né? Naquela prece ali, Sim, sim. naquela oração, cara. A minha assim, boa parte da minha família, acho que uns 65% eu posso julgar. Eles têm, né, alguma habilidade sensitiva, sensorial. Eu não, eu nasci sem habilidade alguma. Te juro. Tudo que eu sei é por base de pesquisa, estudo. por base de estudo, tudo mais. Agora, em questão de, você pode ouvir vozes, ver coisas, não. Pior que não. Não. E tem gente que fala muita coisa sobre isso, né? Você gosta de filme de terror, você pesquisa muito sobre isso, você não tem medo e tudo mais. Eu falo, não, cara, não. A única coisa que eu senti uma vez eu tava dormindo e eu sonhava que tava morta e eu via meu corpo saindo de mim. Eu me via saindo de mim. Foi a única coisa que eu tive, a única experiência que eu tive, assim, Caramba. diferente. Há quem diga que isso é um sonho vívido, né? Ou algo do tipo, que você meio que sonha, não sonha, você tá ali no tato ainda. Caramba, isso Eu é... fiquei meio assustada, assim, né? Paralisia do sono, já tiveram? Já. Mas essa situação desse aí que ela falou, você dormiu e viu seu corpo por fora. Isso, eu via que eu tava morta e via meu corpo saindo de mim. Minha mãe já chegou a ver isso, cara. Louco. Ela falou que uma vez ela dormiu e ela viu o corpo dela dormindo, assim. É sinistro, né? Deve ser uma imagem bem Bem impactante. estranho, né? Bem tenso. Só que é bem, tipo assim, é como se fosse. Você tinha ciência, você sabia que pra você era um sonho. Sim. Era um sonho mesmo ou você sentia. Não, eu sonhei mesmo, eu tava sonhando Nossa, mesmo. você imagina uma pessoa que faz faculdade de moda, ela olhar assim e falar, não vamos enterrar com essa roupa. Eu Deve ser nem lembro que eu tava, mas não. Não acredito que é com esse modelinho. Inclusive, tem uma cultura, não lembro qual que é, que eles falam que a vestimenta com a qual você morre é a qual o seu espírito vai ser visto. Eu pensei muita besteira, cara, quando falaram isso.
Você provavelmente deve ter pensado a mesma coisa. Porque, É, mas então. não, uma pessoa Então, que eu vou começar a infartou pensar já, usando o vou banheiro. separar a roupa já. Consegue imaginar isso? Uma pessoa que infarta usando o banheiro. Aí você vai ver o Gente. espírito. Mas, entendi. Entendeu? Entendi. Tenso, hein? É meio tenso, hein? É que é. Terrível. Tô fora desse negócio. Então, cara, o mundo espiritual, ele querendo ou não, é uma coisa bem relativa, né? Se você for parar pra pensar. Existem muitas coisas, por isso que é bom, de certa forma, por mais que aconteça esse tipo de situação, você apegar, como todo mundo acredita em Deus aqui, é um momento de, né, de ficar firme, assim, tipo, buscar Deus, não só nesses momentos, mas em todos, né? Mas cada vez Exatamente. mais se fortalecer. Porque Sim, eu acho sim. que, assim, a partir do momento que tem coisas boas, como eu disse, tem muita coisa obsessora, como você também falou, né? Exatamente. É a mesma coisa para uma situação de alguém fazer alguma coisa mal para você. É, tem uma inveja pega. Acho que a inveja pega, as coisas pegam, mas eu acho que se você é alicerçado, você tem aquela fé, acho que você fica meio que blindado desse tipo de situação também, né? Há uma Sim. manifestação para todo tipo de energia, né, cara? Uhum. Inveja, querendo ou não, infelizmente É uma coisa. ela tem uma dessas, cara. É complicado. Assim, habilidades de, sei lá, entortar colheres, fazer as coisas pegar fogo. Tem sim um truque, né? Mas, querendo ou não, cara, as coisas acontecem por base de energia, né? A energia que você tem em você, você consegue transformar coisas. É, Isso é uma verdade. E você deve ter visto coisas na igreja que você não consegue explicar. é. Mas Isso você é. acha que a energia, ela tá basicamente, tudo que acontece de acordo com o que nós falamos ou do que pensamos? Ou o nosso ser? É os dois, É, os isso que eu ia dois. falar. Porque se os dois. você, exemplo, tá? Se você ficar pensando assim, eu não sou, eu sou, sei lá, eu tô ruim, tô doente, tô com dor de cabeça, tá ligado? Você fica. Psicológico. Você Você acha que esse fica, cara. psicológico entra assim pra dentro de você e sai? Então, querendo assim, ele só se livra se E você tem, procurar um tratamento e pra tem um isso. exemplo sinistro disso, É. que é a gravidez psicológica. Verdade. Cara, você, tipo, você ganha até barriga. A mulher ganha barriga, escuta o bebê, sente o bebê chutar, tem sintomas, vomita. Verdade. Entendeu? Isso é terrível, cara. Então, por isso, Escuta o bebê chorar. caraca. Então, querendo ou não, você tem que, querendo ou não, é um tratamento que você tem que fazer tanto por fora como por dentro. O nosso psicológico, ele tem um poder que, cara, assim ultrapassa vários limites, cara. Por isso que existem esses tratamentos todos. Eu acho que, tipo, exemplo, tô me autodepreciando, tá ligado? A Lê vai assistir o podcast e vai começar a fazer os um exemplo, Ela tá? é Vou marcar tipo consulta. metaforando do psicológico, né? Ela fica Então ele lendo. faz isso, aquilo. Essa expressão é por causa disso. Se você se autodeprecia, você vai ficar com essa parte ruim. Mas se você fizer um tratamento, ela tecnicamente sai. E aí você começa a pensar coisas boas. As coisas mudam tecnicamente ou ainda fica tipo, exemplo, resquícios de coisas ruins ainda que ficaram, porque você já sentiu aquilo que já estava mal, entendeu? Querendo Olha, dizer? falando por experiência própria de coisas que eu vivi, de gente da minha família. A autodepreciação, ela convence você de que você realmente é aquilo. Isso é fato, né? Querendo ou não, você pode ser a melhor pessoa em determinado quesito. Você se Verdade. autodeprecia, você passa a realmente se enxergar como aquilo, né? Em algum momento. Há quem faz isso por uma certa humildade, bem suspeito, né? Mas há quem realmente faz porque realmente não tem fé em si mesmo. Em algum momento, isso passa a ter um efeito sobre você, cara. E eu digo mais, se não é você quem vê, são os outros. E o olhar alheio, ele passa a doer muito mais em você, porque é como se fosse uma confirmação daquilo que você acha. Entendi. Entendeu? E aí, com o tempo, ele passa a ser real. Dá sim pra você fugir disso, como você falou. E em questão de resquício, eu acho que ele é menos grave quando você consegue enxergar. Quando você tem tempo de fazer isso. Eu busquei ajuda o quanto antes dessa coisa virar um monstro. O famoso termo de demônio interno por conta disso. Entendi. Querendo ou não, porque tudo que você pensa, se você claro que fala, na Bíblia fala que tudo que você fala tem poder de certa Sim. forma. Sim. Invocações são isso. Se você desejar coisa ruim, vai vir. Principalmente quando sai da boca, né? A É. boca fala que o coração tá cheio, ainda na Bíblia lá. Então, assim,
Mas também tem o pensamento, né? Tem outras partes ali. Eu acho que, você querendo ou não, você tem que ficar pensando e falando coisas boas pra Tudo que é começar. negativo vem E pra toda você, vez né? toda vez que vem alguma coisa, é como se fosse aquele anjinho e o capetinho que tem nos desenhos, né? Sempre quando vem aquela coisa, porque sempre tem pensamentos negativos. A gente não Sim. adianta, cara. A gente tem pensamento negativo de qualquer situação, tá ligado? É a mesma coisa quando você tá com nasceu uma pinta diferente no seu braço. Se você for pesquisar o Google, velho, vai vir 500 tipos de câncer na sua vida. É basicamente isso, entendeu? Nunca é uma coisa boa você precisar Aí já doença começa por a pensar Google. negativo. Aí você fala, putz, mano, eu Aí nem é vou. aquilo, mas você É. atraindo pra você. Putz, eu vou morrer, velho, porque nasceu uma pinta em mim, tá ligado? Então, tipo assim, é tenso, cara. Então, assim, quando vier um pensamento negativo, tal, começa a chamar o anjinho e fala, não, tá louco, Sabe tá o que ligado? acontece? Que o ser humano ele tá fadado a acreditar em tanta coisa ruim que o impacto é maior, a atenção é maior para aquilo que é negativo. Você já reparou? Uhum. Verdade. Isso é medonho, cara. Isso dói. É verdade, faz sentido. Você já teve algum caso de sua família, alguma coisa assim relacionado sei lá, a situação sobrenatural de algum amigo que passou por uma situação dessa? Sobrenatural. Alguém que contou aquela coisa que você fica até hoje pensando, sei não, será que foi? A minha mãe uma vez me contou que ela tava dormindo, ela sonhou que ela via Jesus Cristo na janela de casa. Ela via Jesus Cristo, o rosto de Jesus Cristo, a luz assim em volta dele, e ele falava alguma coisa pra ela que eu não lembro agora. Aí eu falei, nossa, que impactante, né? Ela ficou bem emocionada quando ela me contou. Que da hora. Mas, E a imagem de Jesus que ela descreveu, você lembra como que era? Ela falava que ele era branco, a gente não sabe, né, se é branco, se é moreno, e cabelo comprido, e com bastante luz assim ao redor dele, bem legal. às vezes pode ser, realmente pode ter sido. Mas às vezes ele pode aparecer da forma que a gente acha que pode aparecer. Tipo assim, vamos dar um exemplo. Se eu imagino que ele é de um jeito, ele pode aparecer dessa forma. Entende o que eu tô Exatamente. querendo dizer? Porque você conhece dessa forma, não sei, pode ser também. Eu tenho pra mim que o divino, ele tende a adotar a forma que mais seja confortável para os seus olhos. Eu penso assim. Sim, faz sentido. Aquilo que te deixa bem visualmente. Uhum. Eu imagino que seja assim, né? Eu não sei. Não sei como possa ser também, né? Aproveitando que a gente tá falando sobre essa parte espiritual aí. A gente vai ter uma convidada futuramente que a gente vai falar só sobre tema de hospital. Verdade. Louco, hein? Mas você Pesado. conhece alguma história? O Jeff, ele é um perito em lendas urbanas. Se você acompanhar o Web Tá me deixando Rádio, envergonhado. se você acompanhar o Web Rádio, toda quarta-feira, 11 horas da noite, é isso, né? Isso. Tem a Rádio Fantasma com o Jeff, que ele faz o programa ao vivo, na qual ele conta casos criminais, lendas urbanas, curiosidades no... É uma rádio de metalcore pop rock Toca que muito tem- metalcore, velho. que tem com base terror, né? Agora imagina você 11 horas, você coloca no Modon Connect e tem um cara lá contando um monte de coisa. Se Sou você... eu. Se você... Já dorme animado. Se você for dormir, se tiver um cachorrinho, dorme do lado do cachorrinho, não sei, dos gatos. Você que tem esquecido de fazer as orações, eu vou te Já lembrar. começa a cara. fazer. Você vai lembrar, eu vou fazer você orar. Esses dias eu tava falando sobre uma coloração esquisita que tem lá na luz. Acho que no metrô da Luz. Que são umas manchas de mão vermelha no teto. Algumas pessoas andaram reparando isso aí. Que parece que alguém arrastou sangue no teto. E aí muita gente foi lá pra fazer vídeo pro TikTok, tirar foto e tudo mais. Só que assim, vamos ser pé no chão aí, né? Como que alguém ia arrastar sangue no teto e tudo mais? E... Só se for a Samara. Aí que vem a parte do mistério resolvido. Os canos do lado são pintados de vermelho. Provavelmente Então quem tava quem pintou, pintando pegou e passou ali, né? Mas eu vou te contar, a imagem é feia, viu, cara? Realmente o negócio tá assim. Tem Tá isso, muito louco, tá muito louco. Interessante. Em hospitais. Eu lembro que teve uma vez que eu pesquisei uma safra de hospital abandonado. Acho que isso foi no 6º programa que eu fiz. É? Isso. Eu contei umas coisas, cara, só que eu não lembro em quais locais. Eu sei que em São Paulo tinha uns casos, mas só um também. Né? Mas
Eu acredito que tenha mais. E os outros era tudo pro Alemanha, esses locais. Porque lá o pessoal tem uma. Eu não entendo se é da cultura deles. O que acontece? Eles abandonam o hospital. Ah, a infraestrutura tá ruim, algo do tipo. Beleza, abandona aí, deixa. E dizem que hospital e hospital psiquiátrico, ainda por cima, e cadeia são os locais assim com mais sorte de espíritos que Ah, é? você possa ter, cara. Eu Terrível. lembro de uma história de hospital, cara, que não é daqui, é na Inglaterra, inclusive, que eu tava vendo. Era uma freira. Ele era muito bonita, era do século XVIII ainda a história. Então, assim, essa lenda, dizem, né, ainda. O que acontece? Ela era uma freira nova, né? Então, assim, o cara teve duas filhas. Então, naquela época, o pai tinha mais autoridade na filha de fazer. Então, fez uma promessa queria deixar a filha mais velha aí pra virar freira, né? E aí, beleza. Só que a filha mais velha não queria. Então, o que É aconteceu? assim que funciona, assim? Eu não sei, aí falou assim, aí no final das contas falou que não quis e acabou fugindo e aí sobrou pra filha mais nova. Só que a filha mais nova não hesitou, tipo, obedeceu o pai. Só vai, né? E aí foi lá, fazer todo o processo pra virar freira e tal, virou freira e ela era uma mocinha muito bonita. E ela ajudava muito os próximos, né, o próximo e tal, só que ela era apaixonada por cozinha. Ela cozinhava muito bem, então, quando tinha as freiras lá, tal, ela cuidava da parte da cozinha. Ah, teve um momento que ela foi fazer uma caridade em um hospital. E nisso, o que aconteceu? Tinha um rapaz que ela começava a fazer caridade, tipo assim, chegava no hospital, orava lá pelas pessoas e tal, né? Fazia lá um momento ali para fazer a pessoa se aproximar, fazer as pessoas que estavam no leito, né? Falava de Jesus e tal. E aí ela acabou conhecendo um rapaz que acabou se acidentando. E esse rapaz, ela começou a falar com esse rapaz e tal. E esse rapaz, tipo, se apaixonou por ela. Então ela começou, porque ela fazia essa ação, ia no hospital, só que tinha a cozinha do hospital, Sim. né? Então ela cuidava ali, fazia ali as receitas, ajudava na parte ali da cozinha, né, do local. E aí um rapaz que ela acabou lá conhecendo no hospital, que acidentou, ele se apaixonou por ela, porque ela era muito bonita e tal, e ele falou assim, casa comigo e tal. Aí ela fala, não posso, né, porque eu sou freira, esse é meu destino, não vou casar e não tenho interesse pra isso. Aí eu falei assim, não, casa comigo e tal. Eu falei assim, não. E aí ela meio que fugia desse rapaz. E ela ficava na cozinha fazendo os preparos, normal. O que aconteceu? Esse rapaz aproveitou um momento que tava tarde da noite, que tava meio vazio assim. Ele foi e pediu pra ela de novo, pra casar. Ela não quis. Nisso ele atacou ela. Nossa. Ele atacou ela, acabou enforcando ela e matou a Tadinho. freira. Nossa. E o que aconteceu? Nisso que ele matou ela, ele fugiu e tal, né? E acontece que depois que isso aconteceu, muitas pessoas que passavam depois lá ouviam barulho. Porque ela sempre cantarolava enquanto ela fazia os seus quitutes, ficava na cozinha. Então, depois Escutava. que ela morreu, eu continuava ouvindo ela cantando lá, entendeu? A alma dela parece que ficou presa naquele hospital por conta dessa situação, entendeu? O Tem cara, muito o disso. cara queria casar com ela, ela não aceitou. O cara matou ela por ela ser freira, porque ela não queria casar, tá certo? Ela, né, Tinha que seguiu o seguir caminho a dela, vocação. é a vocação dela. E aí, no final, o espírito dela ficou, a alma dela ficou, espírito ou alma que fala, ficou preso lá naquela situação e aí as pessoas, depois de muito tempo, isso foi no século XVIII, o hospital não demoliu, Sim. e aí fizeram uma casa no local, mas mesmo assim, com a casa ainda Mesmo assim, tinha continua. relatos desse tipo de situação, entendeu? Nossa. Então, realmente é uma coisa meio sinistra, né? De coisas, de almas que ficam realmente presas no ambiente, né? Às vezes eu não sei se é porque quer se libertar ou às vezes não sabe por quê. Algumas culturas dizem que o fato de você ser vítima de assassinato deixa com muita angústia, né? Angústia, dor, sofrimento. Você, querendo ou não tem paz. Ah, Então, o espírito, a alma fica ali, no local. aham. Eu não sei exatamente como funciona, até porque eu nunca morri, mas é o que falam. Né? Eles falam bastante sobre isso. Um exemplo também é quem tira a própria vida, né? Que eles falam que a pessoa ela não encontra o caminho
continua por ali. Uma fica, né? Nisso. No mesmo lugar? Ou ela consegue voltar a ambientar para o Cara, eu não diria no mesmo lugar, mas eles dizem que ainda permanece no plano físico por conta de não encontrar o caminho que deveria. Ah, entendi. Entendi. Bom, cortando um pouco do assunto, chegou uma pessoa ilustre aqui, apresente aí. Nosso querido convidado premium. Pessoal, eu tô aqui com... Eu vou deixar ele se apresentar, mas assim, pra mim, ele é um dos maiores colecionadores de games que tem aqui. Eu tive a sorte de encontrar esse cara em um rolê muito legal. Eu tô aqui com ele, o Dude, nosso querido gamer. E aí, meu querido? Salve Player 1, salve Player 2, Dude na área, como é que estão vocês, tudo bem? Estamos aqui no podcast da galera aqui para poder tentar somar aí com essas histórias de terror que eles contam, né? Sim. A gente trouxe o Dude aqui pra falar também sobre alguns games de terror. Sim. E querendo ou não apresentar um pouco dele. Mano, fala um pouco de você, cara, o que você faz? Cara, assim, na minha vida profissional, assim, eu sou gerente comercial de Latam, então eu cuido de clientes fora do Brasil, Argentina, Peru, Colômbia, numa empresa multinacional chamada Olus Tecnologia. Lá eu trabalho como gestor comercial de algumas contas estratégicas da empresa. Fora o Jefferson do mundo corporativo, que todo mundo conhece aí, algumas pessoas aí que acompanham o meu trabalho profissional nesse segmento. Eu, de uns 6, 7 meses atrás, como um bom jogador de videogame antigo, né? Sempre gostei dessa questão de videogame antigo e fiquei um pouco parado ali na bolha dos videogames antigos. Comecei a interagir mais com a galera também dos novos jogos. Comecei a colar nas feiras de retro games, eventos de games, cobrir alguns eventos e conversar com a galera, com a parte de resenha, toda essa parte voltado para o mundo dos jogos e também não somente para o mundo dos jogos, mas a gente sabe que o mundo dos jogos e o mundo geek, eles acabam se entrelaçando de alguma maneira. Então, tem um link. Então a gente acaba participando desses dois mundos, né? Então, desses 6 meses pra cá, eu comecei com um canal no YouTube chamado Dude_TV lá no YouTube. Vocês podem acompanhar aí, dar uma seguida lá e dar uma olhada que lá eu conto bastante coisa. Vale a pena, viu? A respeito de resumos de jogos antigos. Tô começando a introduzir alguns jogos novos também, porque a minha dificuldade nesse momento é... Putz, cara, eu fiquei muito fora do mundo dos jogos novos. Então já viu, muita coisa retrô, tem muito jogo novo pra poder atualizar e, cara, pra somar aqui com o podcast de vocês, eu até perguntei pra vocês aí quais jogos vocês gostavam. Tô num outro evento também, tá bem correria pra mim hoje. Eu trouxe um presente aqui pra você que gosta de Mario Bros. Poxa, que legal, meu. Uma plaquinha decorativa pra você aqui. Muito obrigado, cara. Pra você colocar no estúdio, no quarto, na game room, cara, qualquer outra coisa. Cara. Valeu, irmão. Obrigado. Aqui, você que é um cara que gosta muito de terror, cara, esse jogo eu vou recomendar pra você. É um jogo novo, tá? Opa. Não tão novo assim, acho que é de 2012, 2011 mais ou menos. Esse jogo chamado Blasphemous. É um jogo que tem uma história cabulosa, mistura religião, uma parte sombria. A galera relaciona muito com Dark Souls. Me encomendaram a resenha dele, eu não vi. Esse é um dos caras que mais sofre, então tá aqui, ó, um presente do Blasphemous pra você colocar e conhecer. E como a gente tem Olha isso aqui, ó. Brabíssimo, tá? E assim empolgou. Caramba, mano. E aqui temos o meu jogo preferido, tá? Que é o Super Metroid, um jogo de 1994. Como temos uma mulher aqui, eu gostaria de presentear você com esse jogo, é o meu jogo preferido. Estou te presenteando por quê? Legal. Porque esse jogo, ele marcou a minha vida. Foi um dos primeiros jogos que eu comecei a jogar, um dos jogos mais difíceis que eu jogo, e um dos melhores até hoje. Ele é... E esse jogo aqui, especificamente, eu estou te dando de presente. Tem uma outra aqui que eu vou dar pro nosso amigo que tá trabalhando por trás das câmeras ali também. Mas esse daqui é porque o personagem principal desse jogo é uma mulher. Uma caçadora de recompensas que veio antes de 1990 nos jogos do Nintendinho da Nintendo. Então, antes de falar de empoderamento, antes de falar de toda essa revolução das mulheres em todos os tipos de segmento no mundo, a gente teve essa primeira introdução dessa mulher, que foi um jogo japonês, e o nome dela é Samus Aran, como referência de um dos nossos maiores atletas do Brasil e do mundo, Edson Arantes Pelé. Então, através do nome Edson Arantes Pelé, foi um dos motivos dele ter colocado o nome de Samus Aran. Então eu tô te presenteando também. Se você não conhece, busca esse jogo. Até hoje é considerado um dos melhores jogos de Super Nintendo. Eu só conheço Pac-Man. Você vai gostar. Pro nosso brother aqui, ó, que tá trabalhando atrás das câmeras, um dos meus jogos preferidos também, que é o Mario 64.
Pra você Não, guardar. Olha, eu isso. entregando minha Saudades idade, né? desse Donkey Eu vou Kong. apresentar assim. Então, gente, ó, vou colocar uma plaquinha na minha testa aqui. O vilão que criou a dificuldade desse jogo aí, vou te contar. E tudo começa com o assassinato da mãe dela, né? Que o Ripley é um dos caras que caçadores de recompensa que matam aí os pais dela. E aí começa toda a história. É um dos jogos mais cabulosos do Super Vou deixar Nintendo. assim. E até hoje a galera busca muito esse Ah, jogo em feiras de retro games e é um jogo muito caro. Se você for pegar um completinho com os manuais, tudo isso, é um jogo que pode ultrapassar facilmente aí R$ 1.500. Nossa. Ó, por falar em valor, eu fui olhar o Instagram desse cara. Meu, ele tem um PS1 autografado pelo Michael Jackson. Fala pra gente, como você conseguiu isso aí? Na verdade, aquele não é meu, infelizmente. Mas Rapaz. Aquele foi um post de época, né, que o Michael Jackson autografou. E, cara, isso aí, pra chegar aqui no Brasil, nem no Brasil chega uma coisa dessa. Pelo valor que deve estar estimado a assinatura do Michael Jackson, putz, cara, é uma coisa que é inalcançável nesse momento na minha carreira, né? Humilde carreira. Mas é. Mas show, assim, né? se eu vou contar a coisa que eu mais considero na minha coleção de games, assim, eu não sou muito nessa vibe de autógrafo, de ter assinatura, esse tipo de coisa. O que me marca mesmo são os jogos do Metroid. Então a minha coleção é voltada em jogos do Metroid. Então eu tenho bastante coisa de Metroid, tenho um carinho especial também pelo Nintendo GameCube, tem algumas versões em casa na minha prateleira. Depois segue lá que eu vou compartilhar a coleção de Metroid GameCube para que a galera também possa acompanhar. E tem um pouquinho de história ali, eu conto um pouco da história dos videogames também, acho que é legal pra galera participar. Esses dias eu vi uma comparação do Resident Evil 4 do GameCube com o do PS2 e é melhor ainda. É porque Questão gráfica, né? na época que lançou o GameCube, por incrível que pareça, ele não fez tanto sucesso no Brasil, porque a gente sabe do sucesso estrondoso que foi o PlayStation 2 no Brasil. Até mais Sony pela saiu questão da pirataria, né? Então, um jogo original você compra, tipo, muito caro e com R$ 10 na época você comprava 3 jogos. Cara, hoje em não dia tem como. eles estão numa faixa de 700, 800 conto um jogo de PS2. Isso, eu tenho alguns, inclusive, como eu coleciono algumas coisas, acaba passando bastante coisa na minha mão, né? Inclusive, Resident 4 é um deles que eu tenho do PS2, do Nintendo Wii também, Caramba. do Nintendo GameCube. Ah, que show. Assim, ele literalmente tem um baú de tesouro, né? Exatamente. Vai ser muito bom. Cara, em relação. Eu até conversei com o Jeff, né? Tem algumas histórias, tem alguns jogos assim que você acha que é meio macabro, assim. Sombrio. É verdade, você já chegou a pegar algum jogo que você falou, como que isso foi aprovado? Cara, assim, um dos jogos que eu gosto bastante com essa temática, tirando o Metroid, né, que é o meu xodó, ele também ele leva uma temática aí Bala pouco pra espacial, com terror, meio que um que retornou aí foi o Dead Space também, que é uma levada meio de terror também, não sei se vocês já jogaram, Sim, que sim. conta uma temática meio terror também é legal, mas um jogo assim que eu achei muito legal na época que eu joguei, assim, que foi uma surpresa no bom sentido no tema de terror, né, foi o Fatal Frame. Fatal Frame na época que saiu, cara, foi totalmente inspirado naqueles filmes de espírito, né? Eu vou te contar um negócio. É de uma história real. A Vila de Rimura. Lá no Japão, ele tinha uma lenda, né, de uma mansão que ficava numa região montanhosa. Os vizinhos falavam que ali rolava muita coisa, né? Nunca foi provado, mas, assim, tem labirinto lá embaixo e tudo mais. Teve uns casos de assassinatos que também não foram provados, né? Mas o pessoal surgia com muita história, né? Eles falavam sobre um ritual de estrangulamento para evitar que um determinado portal fosse aberto dentro da mansão. Que também não foi provado, né? Só que assim, falácia, e isso chegou na boca do povo ao ponto de pegarem, né, essa base, esse plot para fazer a mansão de Rimura. Nossa, essa história eu não sabia. Pois é. Então foi através dessa história que eles usaram como base pra fazer o jogo? Sim, a mansão de Rimura, ela existe, né, no Japão. A questão do ritual dos assassinatos pode ser que seja fictício, porém isso foi a base para fazer a mansão zona lá. Que legal. Caraca, que loucura. E vocês, quais jogos que, tipo, marcaram vocês, assim, na parte de terror? Cara, eu tenho... Nossa, eu tenho um monte, mas tem um chamado Forbidden Siren. Já jogou? Não, esse eu não joguei. É um japonês do PS2. Ele fala sobre uma entidade alienígena que se apoderou de uma vila, só que ele dá a entender que ele é um deus. E aí ele tenta controlar a mente das pessoas e tudo mais. E assim, o jogo, ele é feito com aquele... Sabe o mesmo mecanismo que usaram no Mortal Kombat antigo, de você pegar a figura de uma pessoa, recortar? Usaram isso no rosto das pessoas desse jogo. Nossa. Aí você soma isso com um jogo antigo, onde toda a água é substituída por sangue. Inclusive a chuva é sangue.
Nossa. É E qual as- que é? PlayStation? PlayStation 2. E as criaturas são horríveis, cara. Você tem um mecanismo chamado sidejack, que você pode ver através dos olhos do monstro. Você consegue ver ele vindo até você, nos cantos guiando. É Da hora. terrível. Eu E já- eles não morrem. Não? Não morrem. Você só consegue fugir deles. Aí fica difícil, né? Vou usar uma frase famosa, não sei se vocês conhecem Zumbis do Espaço. Sim, sim, sim. Tem uma música dele chamada O Mal Nunca Morre, então acho que é bem a calhar, né? E assim, e o jogo ele é tão sacana que ele conta como que várias pessoas na ilha sobreviveram aos eventos, né? Então assim, você não vai pegar um cara B10 lá com várias armas e sair atirando, não. Mano, você tem padre que não... Ele é convencido a não bater, você não bate com ele. Você tem pistoleiro que só atira. Você tem criança que só sabe fugir. Meu, fizeram o jogo assim, pra pegar você. Caraca. Eu sou da fase. Eu sou daquela época do. Claro que Resident Evil não tem a ver com terror, mas eu gostava muito de Silent Hill, cara. Acho que era do PlayStation 2, que não sei se era um ou o primeiro, que só Também- tinha fumaça. O jogo inteiro também tem tinha uma fumaça lá, história. de nevoeiro, né? No caso. Também tem uma história. É baseado em fato real também. É? Que foi da cidade Centralia. Chegou a ouvir falar? Já ouvi falar. Centralia, Tá pegando ela- fogo até hoje, né? Isso. Ela é uma cidade famosa por. Não sei se nos Estados Unidos, não lembro. Acho que é. Ela é famosa por ter bastante mina de carvão. E aí um dia pegou fogo lá e assim, é a cidade inteira que tem mina de carvão. Então, cara, começou a queimar e só foi abrindo buraco. E a fumaça lá, a chuvinha que cai são cinzas. Inspirou o Silent Hill, só que a névoa do Silent Hill é outro esquema. É outro esquema? É Aquele é o quê? É o cara que pra... vai em busca da filha, não é? Se não me engano. Pelo menos é o que eu, no, que eu no joguei. no primeiro É isso. sim, porque ela é a reencarnação de uma deusa. Ah, entendi. Essa fumaça aí eles usou pra ir renderizando o jogo mais rápido. Hum. Entendeu? Pra você não perceber que tá renderizando. Ah, entendi. Técnica Curioso, de né? programação. É, aquele Curioso. macetinho do PlayStation 2. Ah, mas virou a marca do game, ficou muito bom. Ficou muito cara. bom, cara. Ah, então. É, que eu lembro que. Nossa, eu virava a madrugada jogando. E o problema é que, cara, porque até aquela parte do nevoeiro lá, a gente parecia que ficava dando volta em círculo, tá ligado? Você parecia que não saía do lugar, tá ligado? Você voltava, às vezes, no mesmo local. E esses Era um jogos pouquinho- Silent Hill, eles têm o lado A e o lado B, né? Porque É. o lado A é tipo a versão real e o B é o pesadelo, que aí vai meio que virando os lugares onde você tem que ir. É complicado. Caraca, que loucura. Um outro jogo também que eu queria comentar, deixar aí pra galera pesquisar, é um jogo do GameCube chamado Eternal Darkness. Conheço. Cara, Como é que Ele, é? ele tem um... é cabuloso, é cabuloso. Ele tem uns bugs. Ele convence você que seu videogame tá ruim. Te juro. Aí você É. joga o videogame fora. Eu coloquei o resumo lá na página também, Aham. depois a galera pode buscar lá. Mas, cara, esse é um dos jogos que a Nintendo não seguiu com nenhuma continuação, mas foi um dos revolucionadores no segmento de terror. Porque ele traz várias coisas que não tem, por exemplo, em outros jogos da temática. Quem jogou sabe, e, cara, você vive vidas de pessoas que já morreram de outras épocas, é uma coisa... Barra de sanidade é Isso. algo raro, cara. Mas como é que, tipo, você tem uma sinopse meio mais ou menos assim? Cara, o que eu posso falar do jogo é um jogo macabro. É. Isso, é um jogo macabro, pra também não dar muito spoiler pra galera. É um jogo antigo, mas é legal a galera ir Ficar e curioso. buscar. Procura. Vai. É um jogo muito bom. Inclusive, você consegue jogar através de emuladores. Hoje não é tão difícil quanto na época que você teria que comprar o jogo. Sim. Porque hoje esse jogo é caro na internet. Então você vai. Se você tem um GameCube e quer comprar, cara, é melhor você, de repente, pegar um Picoboot ali pra destravar o Ter o videogame e jogar. GameCube já é, É. já Então- a parte difícil. Então busquem aí uma outra maneira de jogar, porque, cara, é um jogo muito legal e vai mudar totalmente a cabeça, assim, porque não é um jogo padronizado, como a gente tá acostumado, por exemplo, Resident Evil, Silent Hill, que a gente comentou, outro jogo também que eu poderia comentar de terror. Não sei se chega a ser terror, mas ele traz uma temática um pouco mais de suspense ali, que é o de dinossauros, o Dino Crisis. Dino Crisis, que tem o 1 e o 2. Então esse é uma pegada diferente, é uma Cara, coisa e se eu diferente. te falar que eu conheço mais outros dois dinossauros também que a gente tem. Tem um que foi um filme meio que estilo anos 2000, sabe? Esse filme bem... Assim, 2000, ele tinha 90, 2000, tinha muito disso, de você pegar um filme de terror ou ação, que lá no meio do filme você começa a falar, esse filme é um trash. Caraca. Tanta bagunça que tinha. E tinha um desse, que era o Sound of Thunder, algo assim. E eu conheci no Game Boy um jogo de terror dinossauro, né? Que basicamente tem um efeito borboleta, no qual eles conseguem abrir uma fenda no nosso mundo, com o passado, algo do tipo.
e traz dinossauros pra cá. Dinossauros e outras criaturas, é bem, Aham. bem sinistro. E outro que eu vi era um FPS do PS2 chamado Jurassic Haunted, se passa no Triângulo das Bermudas. Ah, que tem de história de Triângulo das Bermudas aí, né? Bastante, bastante. Só que assim, ele não é nada sobrenatural. Não? É só, não. Desculpa te... Ah, Ele me olhou com uma cara de Corta, pá, corta. não acredito. Lá, Tô ele chateada. é uma região que fica entre Miami... É Miami e os outros dois esqueci, onde são as regiões. Ali acontece muito fenômeno, é. tipo furacão, essas coisas. Mas assim, comparado aos outros locais do mundo, onde tem bastante fenômeno do tipo, esse daí não é nem o top 3. Ele só é famoso por conta de algumas lendas que contam, mas... Acho que, inclusive, falaram que tinha uma lenda de um avião que voou por lá E e... desapareceu? É, Cara, assim, vamos pra parte, tem uma pra parte série. lógica. tem uma série disso também, não sei se você chegou a ver. Eu não Lost? lembro, não, é um outra que saiu, só que eu não lembro o nome, cara. Só que tipo, eles vão pro Triângulo das Bermudas, só que através dali ele tem um portal que Perdido? volta no tempo, tá ligado? Mundo Perdido? Não, eles, tipo, eles estão lá num determinada época, exemplo, como se fosse agora, e aí eles voltam pro passado através de um portal que tem lá no Triângulo das Bermudas, né? Muita viagem. Meu Deus. Assim, ali acontece bastante tempestade, né? Tem muita coisa, mas eu não consigo dizer. Porque, cara, assim, é um lugar no meio do oceano, mano. Desaparecer barco, avião ali é fácil. Uhum. E é muito fácil você falar que desapareceu porque o lugar tem alguma força ali que faz isso. Não, mano. É natural. São as placas tectônicas que ficam mais perto. Inclusive, eu tô vendo o seu anel. Cara, eu joguei um jogo que tinha um símbolo bem parecido. Esse aqui é do Boston Celtics de basquete. Então, o jogo que eu joguei, ele tinha um símbolo parecido com o trevo também, que era o Clock Tower. Nossa, esse jogo também é um jogo que Eu joguei os 3. E lá você tinha que você juntava as partes do trevinho pra formar o arco e flecha dela, pra jogar os criminosos. é um jogo também bem difícil de você encontrar hoje em dia, tá? Ele é. É um jogo que tá meio caro também no mercado do retro games aí. Ah, é? Talvez você encontre ali na feira mensal que tem no Jabaquara, uma chamada Games Collection Show. Ela acontece uma vez por mês e é um evento voltado para colecionadores. Então, por exemplo, a gente sabe que deu uma aumentada no preço dos jogos, coisas que são retrôs, por causa dos influencers, a pandemia também, a galera ficou mais em casa e começou a colecionar mais a questão de videogames antigos. Então, nessa feira você pode encontrar jogos nesse sentido, jogos antigos, como por exemplo o Canal 3 também, que é um evento que acontece uma vez no ano, também você consegue encontrar eventos como o RetroCon, também traz uma galera também para esse segmento, e é como se fosse um encontro da comunidade, e muitas vezes algumas lojas, elas ajudam as pessoas a colecionar jogos. Então, por exemplo, se você tem um jogo que você não joga, essa galera ainda faz esse trabalho. Você lembra quando, não sei se vocês pegaram nessa época, nos anos 90, anos 2000, era muito assim, a gente não tinha dinheiro para poder comprar muitos jogos. Então a gente pegava, por exemplo, um Super Mario. A gente jogava até fazer final, enjoava, a gente pegava esse cartucho, ia em lojas E E trocava. e trocava com outros Tá ligado, jogos. Então, verdade. ainda eles permanecem com essa chama que tinha antigamente desse reaproveitamento, que hoje se fala muito dessa questão de menos consumismo, esse tipo de coisa. E na época, antigamente, era pela escassez e falta de dinheiro para poder comprar. Hoje em dia, a galera ainda tenta manter essa coisa viva, né? E faz com que o colecionador fique com aquele... Putz, cara, qual jogo eu vou trocar? Putz, posso levar esse aqui, eu troco. Legal, cara. Você tem a fita preta do Killer Instinct? Não tenho, mas é porque é um jogo que eu não jogava tanto, assim. Eu jogava muito na casa dos meus primos, dos amigos, aquela luta ali que você fica tretando, dando tapa na cabeça do amigo, zoando ali. Bem Ô, isso. Eu já apanhei por causa disso, por causa desse jogo. Sério, mano. Como que foi isso? Sério mesmo. Meu amigo tinha, na época eu tava sem videogame, né? Ele tinha e assim, tal. Aí, vamos lá jogar e tal. Aí eu fui. Nisso que eu fui, minha mãe tava conversando com a amiga dela. Eu tinha acho que uns 9 anos depois que eu quebrei a perna, tá? Já tava A perna já andando, tava boa. já tava boa. Já. Aí eu tinha 9 pra 10. Mano, sempre essa idade dos 9, né? Incrível. Aí eu falei pra minha mãe, só que minha mãe tava conversando com a amiga dela. Falei, mãe, vou lá na casa do Charles e tal. E era lá no final da rua lá. Falei, tá bom. Aí eu fiquei jogando, cara. Joguei com ele a tarde inteira. Só que minha mãe falou, tá bom, tá. Só que ela queria que eu ficasse quieto e não entendeu o que eu disse. Então, cara, tipo, ela fez um batalhão, chamou o FBI. Mentira, chamou a rua inteira lá pra vir atrás de mim. E nisso que aconteceu, cara. Aconteceu que eu tava jogando, cara. Eu fiquei, nossa, aquele jogo é sensacional, mano. É muito Muito bom, cara.
E aí, nisso que eu tava voltando, ela me achou e no final... Mano, aí tem uma mira certeira, velho. Porque na hora que eu tava voltando... É o Batman. Ó, deu 10 segundos pra você correr, cara. Eu corri. Mano, a distância, cara, ela pegou um tamanho assim, ó. Meu Deus. Certinho, assim, ó, bem no corpo. Eu não sabia que tinha uma versão dele pro Xbox. Eu descobri há pouco tempo, te juro. E lá tem um personagem que é um fantasma, igual a mina do Chamado, que ela usa uma katana. Tem uma versão É. nova? Tem. Nova, entre aspas, né? Mas Tem é uma versão de... remasterization ou Não. É uma versão pro Xbox. 3D e tudo mais. Eu não sabia. Só que Acho que eu tô um pouco precisando a jogar essência videogame. também. Então, pergunta polêmica pra ti. Com o tempo, eu escutei algumas pessoas fazer a seguinte reclamação de alguns jogos. Assim, o pessoal mais saudosista, né? Deles falarem que quando é Hack Slash de aventura, né, o pessoal fala que muito mais alguns jogos estão mais parecidos com um filme, né? Que você só interage ali com a história do que ter a jogabilidade frenética por si só, né? E outros, em questão de luta, o pessoal tá achando muito igual. O que você acha disso tudo? Você acha que tem uma verdade aí? Tô exagerando? Cara, a gente que é mais saudosista e gosta de jogos antigos, pra mim, por exemplo, você vai pegar um jogo de luta, vai perguntar pra mim qual o melhor jogo de luta, pra mim é o KOF 98 e o 97. Bom demais. Vamos, Ali era frenético. Discordo, não. Os combos do Terry. Os infinitos. Tá no jogo Toma é whey, toma pausar. whey! Peguei mesmo, agora que eu me toquei. Mano, joguei a vida inteira em fliperama, agora que eu me toquei nisso. Tá no jogo é pausar. O que é pausar aí, ó? Mas realmente você vê um pouco dessa referência que você comenta de os jogos estarem parecidos. Não sei se é uma demanda do mercado no final, né? Porque a gente sabe que o que vai gerar o sucesso muitas vezes é o quanto de volume vendeu. Infelizmente é assim que funciona a questão do comércio. Darkstalker tem pra provar isso. E a molecada hoje ela já vem crescendo já com esse formato de jogos, né? Então você vê aí competitivos do Street Fighter, competitivos do Mortal Kombat, e cara, cada um na sua pegada ali. A gente vê agora, por exemplo, agora recente eu vi que saiu Conan pro Mortal Kombat também. Cara, surreal. Você viu o Fatality lá? Ele tem uma mecânica igual do Jason, acho que o Jason é do X. É do X. É do X, né? Que ele toma hit e não cai, mano. O cara... E aí você vê muito jogos tentando voltar à essência. O Mortal Kombat ele nunca perdeu a essência dele ali. Você vê que ele sempre teve ali aquela questão brutality, fatality, essas coisas. Ele sempre tentou manter. Mas vocês acabam vendo que alguns jogos já não são tão divertidos quanto antigamente. Eu não sei se é o saudosismo que eu tenho, mas eu ainda, como eu ainda tô introduzindo novos jogos ainda na minha gama de experiência de jogos, eu ainda fico um pouco mais nessa questão. Tem alguns jogos que são muito enjoativos também. Você pegar, por exemplo, um Castlevania Symphony of the Night. Não é a mesma coisa de você jogar um Castlevania Lord of Shadow, tá ligado? Então, acho que pra mim pesa muito mais o saudosismo da galera que viveu essa época de ouro dos games, dos cartuchos, dos CDs, da mídia física, que agora também já tá indo tudo pro digital. A molecada hoje não quer nem saber de ter um cartucho, de ter um CD, um DVD. Não querem mais. Então, eu tenho, acho que muito mais a questão do saudosismo, mas também, claro, que tem jogos novos que estão superando aí. Você vê, por exemplo... o jogo que ganhou no ano passado não foi o melhor jogo do ano, né? Na questão que a gente sabe que tem a premiação lá de games que acontece todo ano. Justa. Que quem vota são os repórteres e jornalistas. E tem a votação do público que joga realmente, que pra mim que é a que vale, né? Então ganhou com o melhor jogo, que é o jogo do Kong, do macaco, né? Que parou o mundo esse jogo, então você vê que ainda tem empresas tentando fazer alguma coisa diferente. Então acho que tentativa e erro. Vai ter jogos para todos os tipos de segmento. Não acredito na história de os jogos antigos eram melhores, os jogos novos eram piores. Eu acho que não. O jogo ele acompanha as gerações que estão ali no momento. Né? E cada jogo vai sair com a necessidade. Você pega, por exemplo, as capas dos jogos do Mega Drive antigamente. Era tipo... Cara, era os caras com a espada, com a mulher de pouca roupa, e tiro de bomba, era Rambo, era Exterminador do Futuro. Os VHS de filme de ação, né? E hoje em dia a gente já não vê tanto nesse sentido. A gente começa a ver algumas mudanças também no cenário geopolítico, da política, o mundo, como se comporta. Então tudo isso faz refletir na ponta, na história, como é contada nos jogos. Então, muita história que era contada antigamente, hoje algumas pessoas na sociedade, ou até sociedades, países, de maneira geral, não aceitariam alguns tipos de narrativa.
Então, o jogo ele evolui ou não, aí depende do ponto de vista das pessoas, né? Para aquilo que a sociedade vive no momento. Claro que se a gente pega jogos históricos que retratam histórias de décadas passadas, de a era medieval, de ouro, a terror, por exemplo, não dá para se prender muito no que acontece na sociedade, mas eles tentam trazer o mundo real, Em algum por assim momento dizer, tem algum elemento atual. para poder as pessoas se sentirem mais perto. Isso acontece muito na área de CX, que é Sim. entender como funciona a cabeça das pessoas para poder trazer ela mais próxima de um produto, de um serviço, de um jogo. O que é um jogo? O jogo é um serviço, um produto ali que foi criado para as pessoas desfrutarem ali de diversão, de entretenimento e passar horas jogando ali, né? A gente vê freneticamente, por exemplo, os jogos online. Os famosos jogos online que as pessoas ficam 24 horas jogando. Então, Joga Yu-Gi-Oh! é um entretenimento, né, de qualquer maneira. Então, acho que tem para todo mundo. É uma coisa que está crescendo muito também no Brasil, que a gente vê em eventos como, por exemplo, a Gamescom Latam, jogos indie desenvolvidos por empresas brasileiras que estão aí no mercado, estão assim, desenvolvendo de uma maneira bem interessante, está tendo espaço. A gente sabe que é muito difícil no Brasil você ser desenvolvedores de games, conheço algumas pessoas que trabalham nesse tipo de segmento também, mas a gente vê cada vez mais os eventos crescendo. Você vê a BGS, você pega a BGS de 2, 3 anos atrás, já era um sucesso, mas hoje você vê o sucesso é estrondoso. Então a gente está vivendo um momento de ascendência, né, no mercado dos games, e a gente consegue ver não somente no número de pessoas que estão jogando, mas na questão financeira. Esse ano vai sair o GTA. O jogo mais esperado nos últimos 10 anos. Rockstar polêmica. Então imagina quando lançar esse jogo. Quanto vai faturar? Eu acho que nem a indústria de filmes está faturando tanto quanto a indústria de games. Tá perdendo, na verdade. Então, gente, quero aproveitar e dizer que está acabando. Caraca. Acho que a gente falou Acho demais. que a gente tem que fazer o seguinte, a gente tem que marcar um especial só de jogos, cara. Tipo, a gente pegar alguma temática, assim, bem bacana pra trazer um pouco mais do seu conteúdo, que é muito interessante. Bora, cara. Inclusive, já se sinta aí convidado pra gente marcar uma nova data aí. Vai ser bem legal trazer você novamente aí pra gente bater um papo aí sobre jogos. A gente pega uns temas bem interessantes aí pra Pesadinho. Qualquer coisa a gente traz, põe um videogame aqui, ó. Opa, Liga na TV aqui. Demorou, vambora. Vamos fazer um Fala Mais Joga aí. Fechou então, vamos fazer isso. Então, cara, eu quero agradecer, muito obrigado. Eu vou deixar suas redes sociais aqui na descrição do vídeo também, pra galera que quiser acompanhar aí o trabalho dele, que é muito legal, tá? Então acompanha, siga ele aí nas redes sociais pra conhecer. Fiquei muito feliz em conhecer você, mano, de verdade mesmo. Obrigado, Decinha, pela sua presença. Agora, seja bem-vinda à Web Rádio também, Obrigada, inclusive, né? A nova locutora. Meu irmão, quero te agradecer. Eu que agradeço. Obrigado por topar essa loucura comigo aí. Obrigado a você também que tá vendo isso aqui, viu? Obrigado. Você deu uma frase de efeito, né? Obrigado. Tá falhando. Vou pegar uma balinha. Então, gente, acompanha aí as redes sociais do Mundão Cast, tá bom? Vale lembrar que na terça-feira nós teremos aí um bate-papo. Toda a última terça-feira do mês nós teremos aí um podcast ao vivo com o Carlinhos, com a Sam. De vez em quando o Jeff vai estar por lá pra gente bater um papo resumindo sobre Guilherme de Sá, Rosa, todas as informações do podcast, do Mundão Conecta, no caso. Então fique aí ligadinho, beleza? Referente a isso também, a Web Rádio está a todo vapor, acompanhe, vou deixar o link da Web Rádio, programação 24 horas, inclusive com o programa da Des que vai estrear nas segundas-feiras, do Jeff nas quartas, o meu programa nos sábados também, bem legal, bem interativo, vai ter muito sorteio, inclusive, também, para você participar e você acompanhar a nossa programação de rádio aí, que é uma coisa também retrô, inclusive, né? E uma coisa bem legal, né? Porque a galera vê muito... Web Rádio, cara. Web Web Rádio, cara, que loucura, né? Então, é legal, eu gosto muito dessa parte retrô, então foi um dos motivos de criar essa Web Rádio, cara. Eu gosto dessa conexão da pessoa ouvir você ali, e muitas vezes você tem aquela... Você te ouve, mas você não precisa mostrar o seu rosto, tá ligado? Então você pode gravar ali, virando cambalhota onde você tá, e tá tranquilo. Então é isso aí, gente. Então, um abraço pra todos vocês. Quer deixar algum recado, Jeff? Cara, acompanha a gente dia de quarta às 11. Você aí que quer fazer declaração pro seu crush, tem alguma história sobrenatural pra contar, alguma piada infame, manda lá pra mim, tá? A gente consegue fazer umas interaçõezinhas legais.
E se você também tiver insônia, eu ajudo você a dormir rezando também. Mas ajuda. Esteja com a gente. Isso aí. Quer mandar um abraço pra Gente, alguém? em breve, ó, estarei aí também falando com vocês, então me escutem. É isso aí. E você, irmão? Cara, deixar um salve pra galera aí do Games Collection Show, Canal 3, Ricardo Wilmers, o Colecionador, cara, a Retromania, toda a galera aí que tá dia a dia aí com a gente aí, nos eventos de game, trocando aquela ideia, abrindo aquele espaço. E segue os caras aí, os caras gente boa, tá? Acompanha aí o que tá acontecendo. E, cara, se quiser saber o que tá acontecendo também no mercado, no mercado dos games, no mundo dos games, segue lá Dude_TV e, cara, bora pra somar, porque a ideia é trazer a galera que coleciona, a galera que gosta de jogos antigos, de videogames antigos, pra essa comunidade, que é uma comunidade maravilhosa e tá de braço aberto pra você que quer colecionar, pra você que tem coleção, pra você que não coleciona e só gosta, só chegar aqui pra somar e a resenha é garantida. É isso aí. Então é isso aí, gente. Vamos ficando por aqui. Então até o próximo podcast. Fiquem com Deus e tamo junto. Valeu. Obrigado. Tchau.